Deus é Deus de perto ou de longe? É isso que vamos aprender no vídeo de hoje. Eu sou Eric França, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Louvor Bíblico, canal que tem por objetivo analisar as letras das canções para saber se são louvores bíblicos ou não. E hoje vamos analisar essa linda canção de Davi Sasser, gravado na época pelo grupo Toque no Altar, chamada Deus de Promessa. Muito provavelmente você já deve ter cantado pelo menos uma vez na sua vida, na sua igreja, essa canção, não é verdade? E a letra dessa canção diz bem assim, olha: sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Bom, gente, além de muito linda, essa canção ela é recheada de elogios, ou seja, ela é recheada de louvores. Se você não sabe o que é louvor, eu tenho um vídeo onde eu explico tintim por tintim o que é louvor na nossa fórmula do louvor, que é louvor é igual elogio. Então tá aqui no card o vídeo para você ver, onde eu explico a nossa fórmula do louvor. Então, louvor é igual elogio, e essa canção é recheada de elogios e também de contextos bíblicos. Como, por exemplo, no início, que ele cita Salmo, quando ele diz: posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã. Deus não é homem para mentir. Também, lá no final, teus planos não podem ser frustrados. Então, a letra é recheada de louvores e é, sim, também recheada de contextos bíblicos. Mas o grande problema na canção, que causou muita polêmica ao longo dos anos desde a sua estreia, foi na frase: és Deus de perto e não de longe. Isso por causa do texto que está lá em Jeremias 23, que parece dizer justamente o contrário do que está na canção. Quando Deus diz através de Jeremias assim: olha, por acaso eu sou apenas Deus de perto? Será que eu também não sou Deus de longe? Então parece contrastar com a letra da canção Deus de Promessas. E interessante que quando essa música foi lançada, milhares de polêmicas surgiram. Teve igrejas que pararam de cantar essa canção em seus cultos por causa disso. Teve igrejas que não se importaram, não ligaram, deixaram para lá, e outras até mudaram, né? Tem igreja que canta és Deus de perto e também de longe, né, para ficar igual o contexto bíblico de Jeremias. Mas a grande pergunta é: esse trecho é bíblico? É certo antibíblico? Quem está com a razão? Bom, gente, aqui no canal Louvor Bíblico, em praticamente todas as análises eu bato na mesma tecla sobre o fato da gente não analisar e não chegar a nenhuma conclusão pegando e interpretando apenas um trecho da canção. Isso é uma regra da hermenêutica bíblica, onde ele ensina que a gente não pode analisar um texto bíblico, analisar um versículo isoladamente do contexto. Então, para eu ter um entendimento claro e correto de um versículo, de uma frase, eu preciso analisar todo o contexto. E é baseado nesse princípio da hermenêutica que eu uso para interpretar as letras das canções gospel. Então eu não posso pegar essa frase e condenar a canção sem considerar o contexto no qual essa frase está inserida. Então, antes de falar da canção, vamos entender o contexto de Jeremias. Por que Deus disse essa frase e o que aquela frase queria dizer na época em que foi escrito. Se você pegar o capítulo 23 de Jeremias, você vai ver que o povo de Israel estava completamente entregue a outros deuses, principalmente
a Baal. E Deus estava muito furioso por causa disso, principalmente contra os sacerdotes e contra os profetas. Os profetas, em especial, nesse contexto aqui, eles estavam profetizando às pessoas coisas que Deus não mandou eles falarem. Os profetas eram totalmente mundanos, eram completamente entregues às suas paixões e às suas vontades. Eles falavam para as pessoas aquilo que eles queriam falar e não aquilo que Deus queria que eles falassem. E Deus estava com esse problema contra os profetas daquela época. E Deus pegou Jeremias e mandou falar para as pessoas: olha, não ouçam esses profetas, que eu não estou usando eles para falar nada, eles estão falando coisas que eles querem falar e eu não tenho nada a ver com isso. E aí entra o versículo 23, quando Deus fala assim: por acaso eu sou apenas Deus de perto? Eu também não sou de longe? E se você pegar esse mesmo versículo em uma outra tradução, na Nova Ferreira de Almeida, por exemplo, vai estar dizendo assim: eu sou o Deus que estou em todos os lugares, e não apenas em um só. Em uma outra tradução, vai dizer assim, Deus vai falar assim: olha, será que eles acham que eu não sou capaz de ver o que eles estão fazendo? Será que eles acham que eu estou apenas em um lugar? Perceba que esse versículo, essa frase que Deus falou através de Jeremias, está se referindo a um atributo incrível de Deus, que é o atributo da onipresença, que, aliás, nós temos um vídeo exclusivo na série Atributo de Louvor, onde eu explico muito bem sobre esse atributo onipresença. Só clicar aqui no card para conferir. A onipresença diz que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, Deus, ele estava vendo aquilo ali. As pessoas duvidavam desse atributo. Ah, não, Deus não está aqui vendo, não. Então Deus deve estar ocupado em outro lugar. Deus não está me vendo, não. E Deus falou: será que eles acham que eu não estou vendo? Eu estou vendo. Eu sou Deus para os que estão aqui perto, mas também sou Deus para aqueles que estão lá longe. Eu estou tanto aqui no Brasil e também estou ao mesmo tempo lá no Japão ou nos Estados Unidos, tudo ao mesmo tempo. É a onipresença de Deus. Então é disso que Deus fala. É isso que quer dizer essa frase. Essa frase está diretamente relacionada à onipresença, a um fato geográfico. Deus é um Deus que está perto e ao mesmo tempo está perto dos que estão longe. Seria mais ou menos essa a conotação. Agora vamos pegar essa mesma frase da música e analisar considerando o contexto no qual ela está inserida. Já no início da canção, o autor fala assim, ó: sei que os teus olhos, ou seja, os olhos de Deus, estão sempre atentos. Olha, se Deus não fosse onipresente, essa frase não teria nenhum sentido. Essa frase faz-se necessário na canção pela onipresença de Deus. Deus é o único que pode estar sempre atento. Ele é o único que pode estar com os olhares sempre atentos para mim e ao mesmo tempo presente na sua vida e na de milhares e de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Se ele não fosse onipresente, ele não tem como ficar com o olhar sempre atento para mim, porque seria injusto para com o vizinho do meu lado. Entendeu? Então a onipresença faz com que os olhos dele estejam sempre atentos para mim e ao mesmo tempo para você. Então a música já começa falando disso. Aí ele continua: e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor, eu posso até chorar, mas eu sei que a alegria vem pela manhã. Aí entra a frase: és Deus de perto e não de longe. Então, se você pegar toda a música, a letra da canção, você vai ver que não tem absolutamente nada a ver com o contexto de Jeremias. O que Deus falou lá em Jeremias estava relacionado à ira de Deus por causa dos falsos profetas e por causa da adoração dos sacerdotes do povo a Baal.
E a letra da canção não tem absolutamente nada a ver, tá falando de aliança, de promessa, da fidelidade de Deus, não tem nada a ver com o contexto de Jeremias. Essa frase que o autor colocou aqui está relacionada com o início. É como se ele estivesse falando assim, olha, Deus não está longe o suficiente para ouvir o seu clamor. Deus nunca estará longe o suficiente para contemplar o teu sofrimento, as tuas lágrimas. Deus nunca estará longe o suficiente para te estender a mão. É esse o contexto da frase, é só você olhar toda a letra que você vai entender. Eric, mas eu estou longe dos caminhos do Senhor. Você pode estar longe dos caminhos de Deus, mas Ele nunca estará longe de você. E por que isso, Eric? Porque Ele é um Deus de aliança, é um Deus de promessa e um Deus que não é homem para mentir. Ninguém e nada pode impedir os planos de Deus na minha e na sua vida. É disso que a canção está falando, não está falando nada de geografia, não está falando que Deus é Deus de perto e não é um Deus de longe em termos geográficos, não tem nada a ver. Ele está falando que Deus é um Deus perto, até mesmo perto daqueles que estão longe. Então, nesse prisma, olhando para esse prisma, sim, Deus é um Deus sempre de perto e nunca estará longe o suficiente para mim e para você. Bom, então eu espero que você tenha entendido o que essa letra quis dizer e receba essa palavra. Deus nunca estará longe o suficiente para te estender a sua mão para você. Porque Ele é um Deus de promessa, um Deus de aliança e há de cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. Então que Deus possa te abençoar. Se você gostou dessa análise, dá o seu like, compartilha com um amigo seu, deixa nos seus comentários a próxima canção que você gostaria que a gente analisasse. E se não é inscrito, não perca tempo e se inscreva, porque tem muita coisa boa nesse canal e ainda por vir, viu? Tem muita coisa legal, então você não pode perder. Que Deus te abençoe, eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!